Já estão me acusando de ser advogado de Beleze, de Léo Pelé, de Abraão, mas a minha intenção aqui não é essa. Minha intenção é mostrar o porquê o Atlético ele é um time que tem problemas defensivos, mas isso não necessariamente é culpa da zaga. Ao mesmo tempo que eu acredito também que a zaga poderia ter um desempenho melhor. Mas eu acho que quando a gente elege um culpado por um problema tão grave como é o problema defensivo do Atlético, isso a gente está falando da pior defesa da competição, então a pior defesa da Série B naturalmente tem problemas gravíssimos. Eu acho que a gente deixa de olhar para o macro. E o meu maior medo é esse, né? Você criar ali culpados, você criar uma situação ali que fique muito clara que pô, não tem ali desdobramentos e no final das contas a gente não olhar para o problema real. Então eu afirmo categoricamente, a culpa do problema defensivo do Atlético não é só da zaga. A culpa defensiva do Atlético, ela engloba um todo e ela engloba muito mais um fato de ser um time exposto. Por isso que eu falo, é muito difícil você ter uma perspectiva individual de um problema que é um problema muito maior, é um problema coletivo. Se a gente, pô, responsabilizar Abraão, se a gente responsabilizar Léo, se a gente responsabilizar Beleze, se a gente responsabilizar Arthur Dias, assim, a gente não vai estar errado. Mas a gente vai estar deixando de olhar um time que se defende mal. Por isso que eu falo categoricamente, assim. O Atlético não é a pior zaga do campeonato. O Atlético é a pior defesa do campeonato, porque defender partir do goleiro ao centroavante. E acho que o Atlético ele apresenta falhas do goleiro ao centroavante, o que acaba expondo uma defesa. E é natural que mais exposta essa defesa ela falhe e ela falhe de maneira relevante. Então eu trouxe uma série de imagens aqui que eu queria atentar para vocês a erros que fazem que no final das contas a defesa se exponha e gols aconteçam. Pra gente entender que não é uma questão exclusiva da defesa. Se a gente tiver esse olhar, de certa forma, quadrado para a defesa do Atlético, ah não, a culpa é da zaga, a culpa é da zaga, a culpa é da zaga, na minha perspectiva, a gente nunca vai melhorar o macro. Porque o Curitiba tem a melhor defesa do campeonato. É um time muito mobilizado a marcar. É um time muito bom mobilizado a defender. A mobilização do Atlético para atacar é altíssima, a mobilização do Atlético para defender é muito baixa. O Atlético não é um time que gosta de defender. Eu acho que isso tem responsabilidade do técnico, eu acho que isso tem responsabilidade dos jogadores. Volto a dizer, você ter uma aptidão ofensiva no seu elenco não significa que você não tem que se proteger. Você ter uma aptidão ofensiva pro seu elenco significa que você tem que ter mais atenção ainda na defesa, porque você vai se mandar pro ataque naturalmente. Então o Atlético é um time que tem essa veia ofensiva e não se resguarda, e a gente vai ver isso agora. Eu vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, esse processo ajuda muita gente. Se você quiser contribuir financeiramente pro canal, ali o QR Code do nosso Live Pix, beleza? Imagens na tela e a primeira é do jogo contra o Cuiabá. Primeiro de tudo, o que eu quero apontar aqui é a presença do Allan Kardec não pressionando o lançador, tá? E a gente sempre fala que a pressão ela é fundamental. Mas beleza, a gente estava marcando no bloco baixo. Mas aqui a gente vê claramente como o Esquivel, ele tá de olho nesse primeiro cara aqui, sabe-se lá por quê. Mas aí a gente pensa que é num mecanismo lateral pega o ponta, ponta pega o lateral. E o Isaac ele perde o duelo antes do duelo começar. Eu adoro o Isaac, mas assim, o gol também sai muito pelo fato do Isaac estar no posicionamento corporal errado e o Mateuzinho já tá segundos aqui na frente dele. Então a culpa é da zaga? Não, pra mim, assim, se tem algum responsável por esse gol, é a perda do duelo que acontece no momento do posicionamento corporal errado do Isaac. O Kardec podia ter compensado e o Isaac poderia ter se posicionado muito melhor. Aí, naturalmente, você ainda tem uma falha do Santos, mas dá pra botar esse gol na conta da zaga? Eu acho que não. Aí esse gol é contra o Paysandu. Óbvio que tem um erro grotesco e gritante do Abrão. Mas você tem aqui o camisa 5 e você tem aqui outro zagueiro dentro da área. Dois jogadores para dividir com um atacante só. E o atacante ainda consegue a finalização. Desculpa, não tem como normalizar isso. O Atlético ele precisa ser um time minimamente competitivo, que quando você tá no cenário de 2 contra 1, um do adversário que tá em desvantagem numérica, ele não pode ganhar jogada, gente. Ele não pode ganhar jogada. Então, a culpa foi do Abrão? Foi do Abrão. Fez uma merda gigantesca, mas era uma merda com resolução, sabe? Era uma merda com resolução. Mas parece que a defesa do Atlético, a partir do primeiro erro, acontece um efeito dominó gigante que ela não tem mais o que fazer.
Aí contra o América Mineiro, né? Lembra que a gente falou aqui? A gente volta por uma questão de padrão, né? Olha como a gente falou aqui, que o lateral pega o ponta e o ponta pega o lateral, certo? Eu volto a dizer aqui, a gente viu um mecanismo, a gente está em busca de padrões. Você tem um confronto direto aqui do Cauã com o Marlon, você tem aqui o Patrick protegendo a área, você tem 3 jogadores por aqui, e desculpa, nada, absolutamente nada justifica o Mendonça não estar fazendo uma mínima cobertura aqui. Nada justifica. Porque se é esse o seu padrão de marcação, ele tá errado. E se não for esse seu padrão de marcação, o gol contra o Cuiabá tá errado. O Mendonça tá aqui na entrada da área, aqui. Pra mim não faz sentido nenhum. Ah, mas ele tá marcando o cara aqui. Pô, não faz sentido nenhum pra mim, cara. Se você tem o Mendonça aqui, ele ia passar pelo Cauã e ia ter alguém congestionando ele. Ah, mas deixaria o outro livre. Qual área mais sensível? Qual área mais sensível? Ah, mas o Beleze poderia sair daqui e fazer cobertura. Poderia, mas aí se o cruzamento acontece, a gente tem uma desvantagem numérica mais perto do gol. Aí esse é contra a Ferroviária. Assim, um pênalti que não existiu, a gente foi muito prejudicado nesse jogo. Mas olha como a posição de transição que a gente tá faz o Léo ter que sair da linha, assim, quebrar a linha, ter um espaço danado. Você tem 2 jogadores da Ferroviária projetados para atacar as costas do seu zagueiro e no final das contas você obriga o Dudu a estar numa posição ali também de desespero. Porque o Atlético ele tá tão mal organizado nesse sentido, sabe? Porque você não tem a compensação. O Léo faz o movimento, mas os zagueiros por dentro também não compensam. O volante não faz uma cobertura. E para terminar o gol contra o Goiás, que a gente naquele momento tinha acho que era Filipinho e o Zapelli. O Léozinho não pega absolutamente ninguém porque ele não tá pegando esse cara da ponta. O Zapelli tem que sair dessa parte central que era a zona dele, né? Ele não consegue chegar também. E acontece o chute do Wellington Rato. Então, assim, foram 5 exemplos. Gols que custaram resultados, gols que custaram pontos, de como o Atlético é o time exposto. E assim, eu não quero botar só na conta do Odair, porque eu não acho que esteja só na conta do Odair. Mas também está na conta do Odair. O Atlético, ele é um time que, a partir do momento que ele entende que ele tem que defender como um todo, e se fala que pro próximo jogo o Atlético vai ter uma postura um pouco mais defensiva, um bloco um pouquinho mais baixo, assim, eu acho que as coisas elas vão começar a acontecer. Ficar trocando de zagueiro com esse cenário aí vai queimar o Teran assim, vai queimar qualquer próximo zagueiro que o Atlético possa contratar, seja o Luizão, seja um zagueiro melhor, seja um zagueiro pior. O contexto da defesa do Atlético é um contexto de exposição ao extremo. E não são zagueiros bons o suficiente que solucionam um contexto de tanta exposição. Porque tem zagueiro no futebol brasileiro que dá jeito. Mas também aí é de um patamar diferente. Então, assim, a culpa não é da zaga. Ou a culpa não é só da zaga. E eu queria trazer isso pra vocês. Valeu? Tamo junto, Aranjo.